Eu só precisava do dinheiro. Foi isso que repeti para mim mesma enquanto subia as escadas rangentes daquela casa velha na Rua Vilela. A dona Carmen era educada demais. Sabe aquele tipo de gentileza que incomoda? Ela sempre me oferecia brigadeiro caseiro e perguntava sobre minha família com um sorriso que não chegava nos olhos. O marido dela, seu Benedito, era aposentado da Telesp. Passava o dia todo colado na televisão, assistindo o Ratinho e falando sozinho. Tá certo pra tela. Quando me via, sempre comentava o mesmo. Essa menina trabalha que nem uma formiga, né, Carmen? Trabalho normal, família normal, casa normal, até demais. No primeiro dia, dona Carmen me mostrou a casa toda. Cozinha, sala, 3 quartos, 2 banheiros. Mas quando chegamos no final do corredor, ela apontou para uma porta e disse: ali é só depósito de bugiganga velha, nem precisa limpar, tá? Achei estranho. Que patroa não quer que você limpe um cômodo? Nas primeiras semanas tudo corria bem. Eles eram carinhosos comigo. Me tratavam quase como família. Dona Carmen sempre guardava um pratinho de comida, seu Benedito me dava carona até o ponto quando chovia. Mas eu comecei a reparar numa coisa estranha. Todo dia, quando eu chegava, eles estavam na sala assistindo TV. Sempre o mesmo programa, aqueles desenhos antigos do Pica-Pau, e sempre rindo das mesmas piadas, exatamente da mesma forma, com a mesma intensidade, como se fosse automático. Um dia resolvi testar. Cheguei mais cedo, uns 15 minutos antes do horário. Eles estavam lá, na mesma posição, assistindo Pica-Pau, rindo. Bom dia! Cheguei um pouquinho mais cedo hoje. Dona Carmen virou para mim e sorriu. Que bom, querida. Quer um brigadeiro? Fiz ontem à noite. A mesma frase, o mesmo tom, o mesmo gesto de alisar o avental. Fiquei observando mais. Seu Benedito sempre ia ao banheiro às 10h37. Sempre. Dona Carmen sempre regava as plantas às 14h15. Sempre com a mesma sequência. Samambaia, violeta, cacto. Era como se eles seguissem um roteiro invisível. E tinha aquele cheiro vindo do depósito. Não era mofo, era remédio. Aquele cheiro de hospital que gruda na roupa. Na 4ª semana, aconteceu algo diferente. Eu estava passando pano na sala quando seu Benedito se levantou para ir no banheiro. Mas não eram 10h37, eram 11h02. Ele ficou parado no meio da sala, confuso, olhando para o relógio como se não entendesse onde estava. Seu Benedito, tá tudo bem? Ele me olhou com uma expressão vazia e perguntou: Você que faz aqui? Dona Carmen apareceu correndo da cozinha nervosa. Ai, Benedito, essa é a Márcia, nossa empregada, você esqueceu? E me olhou com uma expressão suplicante. Ele tá meio confuso hoje, coitado. Naquele momento, tudo fez sentido. Seu Benedito tinha Alzheimer e Dona Carmen estava tentando manter a rotina dele intacta, fingindo que tudo estava normal. Por isso os horários rígidos. Por isso ela não queria mudanças na casa. Fiquei comovida. Era amor, cuidado. Até que um dia, Dona Carmen precisou sair para buscar remédio na farmácia. Me pediu para ficar de olho no marido. Se ele ficar confuso, só concorda com tudo que ele falar, tá? E, por favor, não deixa ele chegar perto daquele depósito. Por quê? Se era só bugiganga velha, fiquei na sala com seu Benedito. Ele estava calmo, assistindo TV. Até que de repente se levantou e falou: Vou ver a Carmen. Começou a andar em direção ao corredor. Seu Benedito, a Dona Carmen saiu. Ela já volta. Não, ela tá lá no quarto. Sempre fica lá depois do almoço. Ele foi direto pro depósito. Corri atrás dele. Quando cheguei no corredor, ele já tinha aberto a porta. E eu vi. Não era depósito. Era um quarto de hospital montado dentro de casa. Cama hospitalar, soro, aparelhos. Achei nela uma mulher. Magra, pálida, com tubos saindo do nariz. Os olhos fechados, Dona Carmen, a verdadeira Dona Carmen. Seu Benedito se aproximou da cama e segurou a mão dela. Oi, meu amor. Como você tá hoje? Eu não conseguia me mexer. Não conseguia processar. A Dona Carmen que me contratou, que fazia brigadeiro, que conversava comigo todo dia. Quem era? Ouvi a chave na porta da frente.
Passos apressados. A dona Carmen apareceu no corredor, viu a porta aberta, me viu ali parada, e pela primeira vez, o sorriso dela era genuíno, mas não era carinhoso. Era aliviado. "Agora você sabe", ela disse, tirando uma peruca grisalha da cabeça, revelando cabelos castanhos e jovens. "Não foi tão difícil assim, né?" Seu Benedito continuava conversando baixinho com a mulher na cama, alheio a tudo. Quem é você?" "Sou a filha deles, a Leila." Ela se aproximou. "Mamãe tá assim há 2 anos. Papai não consegue aceitar. Então eu finjo ser ela, todo dia, para ele não surtar de vez. Mas por que me contratou? Porque eu não aguento mais." Os olhos dela encheram de lágrima. "Eu perdi minha vida cuidando dos dois. Não tenho amigos, não namoro, não trabalho. Só fico aqui fingindo ser minha própria mãe para um homem que esquece quem eu sou a cada 5 minutos. E eu? O que tem a ver comigo?" Ela sorriu de novo. Aquele sorriso que não chegava nos olhos. "Você vai ficar no meu lugar." Tentei sair, mas ela estava bloqueando a porta. "Não é difícil. Só precisa seguir a rotina, ele vai se acostumar com você. E eu posso finalmente viver minha vida." "Você tá louca? Eu vou embora e vou chamar a polícia." "Não vai, não." Ela mostrou o celular. "Tenho fotos suas limpando a casa, conversando com ele, cuidando dele. Quem você acha que vão acreditar? A filha dedicada que cuida dos pais ou a empregada que quer abandonar um idoso doente?" Olhei para seu Benedito, ainda conversando com a esposa inconsciente. Olhei para a mulher na cama. Olhei para Leila. "Você não pode me obrigar." "Posso sim, e vou." Ela se aproximou mais. "Porque você também não tem ninguém. Mora sozinha, não tem família próxima. Ninguém vai sentir sua falta." Foi aí que entendi. Ela não me escolheu por acaso. Ela me estudou. Me escolheu porque eu era dispensável. Eu era perfeita para ser substituída. Saí daquela casa correndo, deixando minha bolsa para trás. Fui direto na delegacia, mas ela estava certa. Ninguém acreditou em mim. Filha dedicada, estresse do cuidador, fantasia da funcionária. Mudei de bairro, mudei de telefone. Mas às vezes eu penso, quem tá lá agora? Quem tá fingindo ser Dona Carmen para seu Benedito? E o pior de tudo, será que ele percebe a diferença? Ou será que para ele todas nós somos a mesma pessoa? Afinal, quando você esquece de tudo a cada 5 minutos, qualquer uma pode ser sua esposa. A primeira coisa que me disseram quando cheguei foi: "Não limpe o espelho da sala sem permissão." A frase veio da filha da patroa, uma moça de uns 30 e poucos anos que parecia mais cansada do que velha. Achei curioso, mas não estranho. Algumas pessoas são supersticiosas, outras só são esquisitas mesmo. A casa era um sobrado antigo, reformado, com móveis caros e pouca cor. Tudo ali parecia ter sido comprado para durar, mas não para ser usado. Frio, como uma vitrine. O espelho em questão era enorme, moldura dourada, antiga, pendurado na parede da sala principal. Ocupava quase metade do espaço. E dava para ver a casa inteira refletida nele. A escada, o corredor, a poltrona no canto, a porta de entrada e quem estivesse passando por ali. Na primeira semana, fui chamada a atenção 2 vezes. Uma por deixar marcas no vidro sem querer. Eu só passei um pano seco, juro. E outra por colocar uma cadeira na frente dele. A patroa era gentil, mas rígida. Se vestia sempre de preto. Usava luvas de pano dentro de casa e tinha o hábito de sussurrar, mesmo quando estava sozinha. Isso me assustava mais do que qualquer outra coisa. Um dia cheguei mais cedo e ouvi vozes vindas da sala. Pensei que havia visita, mas quando entrei era só ela, de pé em frente ao espelho, falando baixo, como quem conversa com alguém. Eu deveria ter saído, mas fiquei. "Senhora?" Ela não se virou. Ficou parada, olhando para o reflexo. "Eu estava dizendo a ele que hoje você veio mais cedo." Senti um frio na espinha que não sei explicar. Engoli seco. Ela sorriu. Mas o sorriso não foi para mim. Foi para o espelho. Na semana seguinte, tudo começou a sair do eixo.
Toda vez que eu passava na frente do espelho, sentia um atraso no reflexo, como se meus movimentos não estivessem sincronizados. Nada gritante, um detalhe. Mas depois que você vê, não consegue desver. Na quarta-feira, eu limpava o banheiro do andar de cima quando ouvi a patroa sussurrando outra vez. Desci devagar. Quando cheguei à sala, ela estava sentada na poltrona, olhando para o espelho. Não dizia nada, mas sorria. Um sorriso longo demais. Senhora? Ela olhou para mim e disse: ele disse que gosta de você. Saí da sala sem responder. Naquele dia, sonhei com o espelho. No sonho, eu limpava a moldura com uma escova de dente, como me pediram uma vez. Mas o vidro não refletia a sala. Refletia outro lugar. Um corredor de pedra, com várias portas, e uma figura lá no fundo, imóvel, me olhando. Acordei suando, no escuro, e com a sensação clara de que havia alguém no meu quarto. Na manhã seguinte, cheguei na casa e a filha da patroa me esperava na porta. Estava chorando. Disse que a mãe tinha sofrido um mal súbito durante a madrugada. Estava no hospital. Entrei para pegar minhas coisas. A filha pediu para eu ajudar a organizar algumas coisas pessoais da mãe. Fui até o quarto. Tudo normal. Até passar pela sala e notar o espelho, coberto com um lençol. Quem cobriu? Eu. Ela disse que se um dia não estivesse aqui, era para cobrir. Assenti. Peguei minha bolsa. Estava saindo, quando ouvi algo. 3 batidas, no vidro. Me virei. O lençol se moveu levemente. Talvez tenha sido o vento. Talvez não. Fui embora. Nunca mais voltei. Mas dias depois, recebi uma mensagem da filha. Curta. Fria. Você tirou alguma coisa da casa? O espelho está diferente. Não respondi. E até hoje, quando passo por vitrines grandes demais, evito olhar por muito tempo. Só por precaução. A casa era limpa demais. Isso já devia ter sido o primeiro sinal. Trabalhei lá por 3 meses, 2 vezes por semana. Um sobrado recém-reformado num bairro afastado, meio morto durante o dia. A patroa era uma mulher loira, sotaque estranho, talvez do leste europeu. O marido, eu nunca vi. Ela dizia que ele dormia de dia e trabalhava à noite. No começo, tudo era simples. Os 2 andares pareciam normais. Sala, cozinha moderna, 2 quartos no segundo andar. Mas havia um espaço que ela só mencionou na segunda semana. O porão você não precisa mexer. Está trancado de qualquer forma. Só que não estava. Descobri isso por acidente. A porta do porão era embutida atrás da despensa da cozinha. Uma porta velha com maçaneta de bronze e uma tranca enferrujada, que na 3ª semana estava aberta. Mas eu não desci, porque havia outra coisa que me incomodava mais. O chão. Na área próxima à porta do porão, sempre havia uma mancha. Sempre. Eu limpava com pano, depois com água sanitária, depois com escova. Voltava, marrom escura, de formato irregular, e tinha cheiro, não de mofo, nem de ferrugem. Um cheiro doce, quase enjoativo, como carne deixada fora da geladeira. Perguntei à patroa um dia. Ela sorriu. Sério, um sorriso mecânico. Deve ser umidade no piso antigo. A gente vai trocar em breve. Mas ela nunca mandou trocar. E a mancha continuava voltando, sempre no mesmo lugar. Na 5ª semana, achei um detalhe que me fez perder o sono. Enquanto lavava o banheiro de cima, encontrei um tufo de cabelo grudado atrás do vaso. Não era meu, nem dela. Era grosso, escuro, com cheiro de água parada. Levei aquilo para casa dentro de uma sacola. Mostrei para minha irmã, que é cabeleireira. Ela olhou e disse: "Isso não é cabelo de adulto. Parece cabelo de criança." Na semana seguinte, fui até lá decidida a sair, mas antes queria olhar o porão. Cheguei cedo. A patroa estava no andar de cima, em uma chamada de vídeo. Aproveitei. Abri a despensa. A porta do porão estava só encostada. Desci 5 degraus. A luz era fraca. Tinha um abajur velho, desses de sala antiga, ligado na tomada. O porão não era muito fundo, mas tinha paredes de pedra e chão de cimento. E tinha marcas.
arranhões na parede, como se alguém tivesse tentado escalar. Vários riscos paralelos na altura dos ombros, uma cadeira de madeira virada no canto. E no centro do chão, um ralo. O cheiro era sufocante. Fiquei tonta. Foi quando ouvi um estalo atrás de mim. Me virei. A porta estava fechada. Subi correndo os degraus. Empurrei. Não abria. Dei 3 socos na madeira. Silêncio. Sentei no chão, tentando entender. Foi quando percebi algo rastejando pelo canto. Um barulho úmido, molhado. Não vi o que era. Não quis ver. Alguém abriu a porta minutos depois. A patroa. Ela olhou para mim com uma calma que me gelou. Eu pedi para você não mexer no porão. Eu disse que ia embora. Ela não respondeu. Só ficou ali, com a porta aberta, até eu subir. Peguei minhas coisas, saí da casa e bloqueei o número dela no mesmo dia. 2 semanas depois, a casa apareceu nos classificados como aluguel por temporada. A descrição dizia: sobrado amplo, recém-reformado, ideal para casais discretos, com porão desativado para armazenamento. Até hoje, quando passo por casas à venda e vejo as fotos dos cômodos, reparo no chão, nas manchas. Foi a casa mais limpa onde já trabalhei. E também a mais estranha. Um condomínio fechado, desses modernos, com casas todas iguais, mas decoradas de forma personalizada. A minha cliente era uma mulher de 30 e poucos anos. Cabelos retos, sem cor, e uma voz que parecia sempre no mesmo tom. O marido dela quase nunca estava, e quando aparecia, mal falava. Tudo era silêncio naquela casa. Eles tinham um bebê, um recém-nascido de uns 3 meses, segundo a mãe. Bonito, pele perfeita, cabeça grande, um olhar fixo que me incomodava mais do que eu conseguia admitir. E ele nunca chorava. Nunca. Nem de dia, nem de madrugada, nem quando ela trocava a fralda, nem quando tomava banho. Eu sei porque uma vez fiquei lá à noite substituindo uma babá que faltou. A patroa disse: ele não dá trabalho, nem vai perceber que você está aqui. Ela não mentiu. A criança ficava no berço, olhando para o teto, horas, sem um som, sem virar a cabeça. Só piscava. E aquilo começou a me corroer por dentro. Porque bebês choram. Sempre. É o que eles fazem. Falei disso com a mãe um dia. Ela me cortou com um sorriso congelado. Ele é calmo, especial. Mas o olhar dela não era de orgulho, era de medo. Nas semanas seguintes comecei a reparar em coisas pequenas. As babás nunca duravam mais de 1 semana. Uma vez, cheguei e vi uma moça saindo em prantos, com os olhos vermelhos e a mochila aberta. Nunca soube o que houve. As janelas do quarto do bebê estavam sempre lacradas com plástico bolha por dentro. A babá eletrônica tinha o microfone removido, e o sensor do berço fazia um som baixo, contínuo, mesmo quando ele não se mexia. E havia um caderno na cozinha, onde a mãe anotava horários não do bebê, mas da casa. Luzes piscando, 3h41 da madrugada. Som na escada, 1h17. Movimento no corredor, 2h59. Aquilo não fazia sentido nenhum. Uma noite, fui chamada de emergência porque a mãe caiu e torceu o tornozelo. O marido não estava. Fui para lá e ajudei com tudo. Ela dormiu no sofá. Eu fiquei responsável pelo bebê. Por volta das 3 da manhã, ouvi um barulho no berçário. Não um choro. Um clique, como de uma lâmpada sendo desligada. Fui até lá com a babá eletrônica em silêncio. A porta entreaberta, a luz apagada, o berço vazio. Congelou tudo dentro de mim. Dei um passo. A luz voltou. O bebê estava no berço, mas de pé, me olhando. Ele não chorava, mas sorria, com os 2 olhos negros fixos em mim, sem piscar. Voltei para a sala em silêncio. Esperei dar 6 horas. Fui embora sem falar nada. Na manhã seguinte, pedi demissão. Não quis explicar. Só agradeci. A mãe nem questionou, só disse: entendo, quase ninguém consegue ficar. 2 semanas depois, passei na frente da casa. Tinha uma placa de vende-se, e pela janela do 2º andar, juro que vi. Um rosto, não da criança, de alguém muito
maior. A proposta parecia boa demais. Um anúncio online, serviço temporário, limpeza de residência isolada, transporte incluso, pagamento em dinheiro no ato. Respondi mais por curiosidade do que necessidade. Estava entre empregos, sem grana e sem muita paciência para a entrevista. Recebi uma resposta automática com data, horário e um endereço. Me buscariam de van num ponto final de ônibus às 7 da manhã de uma segunda-feira. Cheguei no horário. A van estava lá. Sem logotipo, motorista de boné, óculos escuros, só acenou. Entrei. Nenhuma pergunta. Levamos quase 2 horas até o local. Uma estrada de terra sem sinal de celular, cercada por mata dos 2 lados. Até que surgiram os portões, grandes de ferro antigo com símbolos estranhos soldados na estrutura. Se abriram sozinhos. A casa era enorme, estilo colonial, sem cercas, sem vizinhos. Tudo cercado de silêncio. Desci da van. O motorista apontou para o portão. Não falou nada. Nem me entregou chave. Só voltou para a estrada. O portão se fechou sozinho. Na porta principal, um envelope. Dentro, instruções. 3 dias de serviço. Manter rotina. Evitar áreas lacradas. Receberá pagamento integral ao final. Agradecemos sua descrição. Assinado apenas com um símbolo. Um losango com linhas cruzadas dentro. Entrei. A casa estava limpa. Muito limpa. Brilho em tudo. Cheiro de madeira polida, cera e algo adocicado no fundo, como perfume antigo. Havia bilhetes espalhados. Lavar vidros, arejar o quarto leste, reorganizar os livros da biblioteca. Tudo assinado com o mesmo símbolo. Nenhuma assinatura humana, nenhuma presença. Nada. Na primeira noite, dormi num quarto de hóspedes. Cama impecável, lençóis bordados. Janela com vista para o nada. Acordei no meio da madrugada com um som seco. 3 batidas. Na porta do quarto. Não abri. Esperei. Nada. No dia seguinte, outro bilhete. Evite sair do quarto após as 10. Nada mais. Segui as instruções. Na manhã do segundo dia, comecei a notar que a casa mudava. Alguns cômodos pareciam diferentes. Portas onde não havia antes. Um espelho que refletia um corredor que não existia. Um quadro que aparecia e sumia da parede. E os bilhetes começaram a parecer mais pessoais. Você deixou o pano fora do balde. Lembre-se, alguém sempre observa. O terceiro dia foi pior. Acordei com o som do rádio ligado. Um chiado baixo, com sussurros quase imperceptíveis. Não havia rádio no quarto. Desci até a sala, mais bilhetes. Último dia. Evite o porão. Não aceite o que for oferecido. Meu coração disparava, mas não havia ninguém, nenhuma explicação, nenhuma voz, só instruções. Pensei em sair, mas o portão estava trancado por dentro, como se nunca tivesse tido fechadura, e o celular sem sinal. Resolvi terminar o trabalho. Me concentrei nas tarefas. Por volta das 7 da noite, terminei de limpar a cozinha. Havia um envelope sobre a mesa. Dentro, dinheiro contado. Valor justo. Nenhum bilhete. Subi para arrumar minha mala. No quarto, a janela estava aberta. Algo que eu tinha certeza que não deixei assim. Fechei. Me virei. No espelho, atrás de mim, alguém. Virei rápido, nada. No vidro ainda havia marcas. Marcas de mãos, pequenas, muitas. Desci apavorada e sentei no hall. A van deveria chegar logo. Ouvi o portão. Desci os degraus. O motorista me esperava. Entrei sem falar. No caminho de volta, notei algo estranho no painel da van. Um adesivo. O mesmo símbolo do envelope. O losango. Não perguntei nada. Não falei nada. Cheguei em casa, tomei banho e joguei o dinheiro dentro de uma gaveta. Dormi mal. Acordei com sede. Fui até a cozinha. No chão havia um bilhete. Obrigado por permanecer. Na parede da sala, um quadro. O mesmo da casa.